Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a nossa aula 3 de Prática Profissional 3, onde a gente vai abordar um pouquinho a respeito dos posicionamentos de coluna, né? Então, quando a gente fala dos posicionamentos de coluna, uma coisa que é importante para a gente lembrar. Caso a gente faça esse posicionamento com o paciente em ortostática, que é com o paciente em pé, a gente vai precisar pedir para esse paciente retirar os calçados, justamente porque um calçado ele pode estar mais gasto do que o outro, né? E alguns posicionamentos a gente consegue fazer com o nosso paciente em decúbito, né? Em decúbito ventral ou decúbito dorsal, dependendo aí do tipo de posicionamento. A gente vai abordar alguns, né, que são os principais aí para a coluna vertebral, né, nessa nossa terceira aula, tá? Então, quando a gente fala aí de coluna vertebral, é importante lembrar, né, que forma o eixo do corpo humano. Então, quando a gente vai fazer o posicionamento desse paciente, precisamos centralizar muito bem o nosso paciente, né? Então, caso a gente precise chegar o paciente um pouco mais para o lado, né, centralizar a cabeça do paciente, é algo bastante importante. Por quê? Para que a coluna ela possa ficar, né, o mais nivelada, o mais retinha possível aí para esse determinado tipo de radiografia, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito aí primeiro das incidências para a coluna cervical, para a região aí, né, do pescoço do paciente. Quando a gente fala de coluna cervical, existem alguns posicionamentos específicos, principalmente em relação à angulação do equipamento, tá? Então, vamos posicionar aqui, basicamente, AP para a coluna cervical, depois AP para a coluna torácica e depois AP para a coluna lombar. Para a cervical, é importante que a região do mento, né, o queixo do paciente, esteja um pouco elevado, né? E o nosso raio, ele vai precisar estar angulado cefalicamente, né? Como a gente já viu aí um pouquinho a respeito de angulação do raio, angulado de forma cefálica, né, quando ele está no sentido, na direção aí pra gente da cabeça do paciente, tá? Então, lembrando, né, que não é estar posicionado para a cabeça, e sim na direção da cabeça, né? Podálico para a direção dos pés. Nesse caso aqui, o raio vai estar angulado, né? Entre 15 a 30 graus, tem algumas literaturas aí, né, que fazem essa variante, tá? O raio ele vai precisar estar angulado de forma que ele entre a nível aí da cartilagem tireoide, pegando pra gente toda a extensão da região da cervical, tá? Essa elevação do mento, como a gente falou, ela serve justamente para que a gente possa aí fazer o quê? Tirar um pouco da sobreposição da mandíbula em relação a essa estrutura, ok? Para esse determinado tipo de posicionamento, a instrução respiratória vai ser apneia, ou seja, o paciente ele só precisa prender a respiração, ele não vai precisar aí fazer o que a gente chama, né, de apneia inspiratória nem expiratória, né? Por quê? Porque nesse caso a gente quer que não ocorra ali a passagem de ar, né, pela região da traqueia para poder visualizar melhor essas vértebras da região da cervical. Então, nesse caso, só apneia. A distância foco-filme que a gente utiliza vai ser de 1 metro, né? A gente consegue visualizar aqui a marcação, 1 metro, né, de distância. E o numerador, quando a gente fala de numerador, a gente vai utilizar ao lado direito do paciente, na parte inferior, se ele estiver em decúbito, ou na parte superior, se ele estiver em ortostase, e sempre de frente, né, com o que a gente chama de AP também, esses números, ok? Indo aí para as regiões mais abaixo, a gente consegue visualizar um pouquinho de diferença no posicionamento para a região de coluna torácica e para a região de coluna lombar, tá? Primeiramente, o que a gente vai precisar fazer é pedir para esse paciente flexionar os joelhos, tá ok? Encostando o pé aí em relação à mesa para a gente. Por quê? A curvatura que existe aí da coluna torácica para a coluna lombar, ela vai, né, estabilizar, ela vai abaixar um pouquinho aí. Isso facilita para a gente com que a coluna ela fique mais próxima do filme, né, facilitando também esse processo de visualização, ok? Então, quando a gente fala desses posicionamentos de coluna lombar e coluna torácica, o nosso raio ele vai estar perpendicular, né? Todo mundo sabe aí já que perpendicular é quando o raio se mantém em linha reta, né? E aí, para a coluna torácica, perpendicular, né, ao nível para a gente
da vértebra T7, né, fazendo aí pra gente com que a gente tenha todo um processo de referência em relação a toda a extensão ali da coluna torácica, pegando todas as 12 vértebras, e para a coluna lombar, a gente vai colocar aí o nosso raio também perpendicular, só que nesse caso ele vai ficar aí, né, 5 centímetros, né, acima da crista ilíaca. Então, região de crista ilíaca, né, basicamente 5 centímetros. Tem algumas literaturas que fazem variantes, né, 2 centímetros, 3 centímetros, pode variar aí um pouquinho de autor para autor, tá ok? O que a gente precisa entender nesses casos para a coluna, né, é que quando a gente vai fazer, né, por exemplo, a colimação para essa determinada região, eu não vou deixar a minha colimação toda aberta. Eu preciso pegar somente, né, na região, focando ali na região da coluna. E aí uma dica que eu dou para vocês é pegar na mesma extensão do pescoço, né, fazer uma colimação de acordo com a linha do pescoço, tá? É um determinado tipo de colimação que você não vai cortar a estrutura e também não vai deixar essa colimação tão aberta, beleza? É importante saber que quando a gente faz aí esses exames para a coluna torácica e para a coluna lombar, a gente vai utilizar a instrução respiratória de expiração. Então esse paciente ele vai jogar o ar para fora e prender, ok? Então a gente chama de apneia expiratória. A apneia expiratória nesses casos ela é importante justamente porque órgãos, né, que fazem os movimentos aí tanto na região torácica quanto na região lombar, quando a gente joga esse ar para fora, isso faz com que esses órgãos eles deem uma segurada naquele movimento que eles estão realizando, né? Isso faz com que com essa pausa, né, nesses movimentos, a gente consiga visualizar melhor essas estruturas da região da coluna torácica e da coluna lombar, ok? Importante lembrar também que para a região de coluna lombar vai ser sempre importante que esse paciente ele faça o preparo do paciente. O preparo do paciente, nesse caso, para a região de coluna lombar, vai ser o quê? Esse paciente, um dia antes, né, de realizar o exame, ele vai precisar, né, ser orientado a tomar alguns laxativos, ok? Justamente para que essa região, né, do intestino grosso, né, que fica próximo ali da região lombar, intestino delgado, intestino grosso, né, os intestinos de uma forma geral, eles fiquem mais vazios, né, para que esse exame ele possa ser realizado. Por quê? Porque pode causar, né, se esse paciente ele não tiver com o intestino limpo, pode causar aqueles gases, né, ou tiver comido ou ingerido ali uma dieta muito pesada, né, uma comida muito pesada no dia anterior. Ele também é orientado a ingerir ali uma dieta leve no dia anterior do exame, justamente para que a visualização da coluna ela possa ser melhor, tá ok? Outro ponto aí pra gente é a região de sacro e cóccix. Quando a gente vai fazer, né, a radiografia para sacro e cóccix, o joelho também fica flexionado, só que ele vai ficar flexionado de uma forma mais leve, né? Então você vai pedir para o paciente, né, flexionar levemente os joelhos, tá ok? Fazendo com que a região de sacro e cóccix ela possa ser melhor visualizada. Importante lembrar que quando a gente vai fazer o exame para cóccix, a gente vai angular esse raio basicamente aí a 10 graus, tá? Incidindo para a região do cóccix. E quando a gente vai fazer um exame para sacro, a gente vai angular esse raio, né, já diferente, de forma cefálica, incidindo para a região do sacro, tá ok? Por que a gente fala, né, e tem que lembrar sempre da região de sacro e cóccix? Porque são extensões também da coluna. Então, muita gente, quando vai falar de coluna, foca só na região de cervical, torácica e lombar. Mas sacro e cóccix são regiões aí bastante avaliadas para a gente também nesses exames de coluna, tá ok? Vamos lá falar um pouquinho agora a respeito do posicionamento para o perfil de coluna, onde a gente vai precisar que esse paciente ele fique lateralizado, tá? Então, nesse caso, para uma melhor visualização de vocês, eu vou pedir para o paciente, né, deitar aqui para o lado direito. As mãos desse paciente vão sobre a cabeça aí, tá ok? Abaixo da cabeça, para poder ficar melhor posicionado. E os joelhos desse paciente, eles precisam estar um pouco flexionados, tá ok? Fazendo aí pra gente com que a gente deixe essa região livre. Importante a lembrança de que é um exame de coluna, né? Tanto da região torácica, lombar, sacro e cóccix.
Então você precisa que essa região de coluna ela esteja alinhada ao centro da nossa mesa, tá ok? Então o nosso paciente ele não vai ficar especificamente alinhado ao meio do corpo, e sim o que vai precisar estar alinhado para a gente é a região de coluna, tá? Tanto para a região torácica, quanto para a região lombar, quanto para a região de sacro e cóccix, a gente vai utilizar o nosso raio perpendicular. Então, para a região torácica, né, o raio perpendicular a nível de T7. Para a região lombar, o raio perpendicular, né, a 5 centímetros, basicamente, da crista ilíaca. Tem algumas variantes onde esse raio ele pode também estar sendo utilizado angulado, tá? Mas isso vai depender do autor. E a gente tem aí, né, também na região de sacro e cóccix, o raio perpendicular, pegando ali na região, né, incidindo, orientado aí pra gente, na região tanto do sacro quanto do cóccix. Normalmente, quando a gente já faz um exame para sacro, o cóccix acaba aparecendo, né, por conta da extensão ali da estrutura, da extensão do osso. Mas é um posicionamento muito simples, porém o que a gente precisa lembrar é que esse paciente ele não pode estar, né, muito para trás, porque senão a gente não vai conseguir incluir nessa radiografia especificamente a região das colunas aí, tá ok? Agora a gente vai colocar o nosso paciente em pé para poder visualizar como que vai ser feito o exame de perfil, né, e as variações de perfil para a coluna cervical, tá ok? Então, visualizando esse paciente aí na posição ortostática, a gente consegue entender que nosso paciente está lateralizado em relação à estativa e o nosso raio central ele vai incidir também a nível ali para a gente da região de cartilagem tireoide. Ou você pode utilizar a região de cartilagem tireoide como referência, ou pode ser utilizado ali também a vértebra C4 como referência para fazer as incidências ali, né, os posicionamentos para a região de cervical. Então, para o perfil de cervical, vão existir aí 3 determinados tipos de perfis. O perfil simples, né, que a gente consegue visualizar aqui, né, onde o nosso paciente ele faz uma extensão do pescoço, né, mas não é uma extensão tão exagerada. A gente vai precisar, né, sempre estar verificando se não há rotação na cabeça desse paciente e também se não há inclinação, né, porque aí nesse caso são movimentos que a gente não quer que apareça na nossa radiografia, ok? E aí pode ser realizado nesse caso, né, um perfil como que a gente chama aí de extensão simples, né, ou um perfil simples, ou a gente pode realizar um perfil em hiperextensão, que é quando esse paciente ele vai, né, fazer uma extensão mais exagerada da região do pescoço. E uma terceira variação seria o perfil em hiperflexão, que a gente vai fazer aí uma flexão também excessiva da região do pescoço. Nesse caso, né, quando a gente faz esses determinados tipos de movimento, isso serve justamente para que o médico ele possa avaliar outras estruturas da região da cervical, né, entre as vértebras aí. Principalmente o espaço intervertebral, onde a gente encontra os discos intervertebrais para visualização. Outros determinados tipos, né, de incidências que a gente consegue visualizar são aí para a gente, né, incidências da região aí da cervical como oblíquas, né, incidências como um AP de boca aberta, né, que são aí já para visualização das vértebras C1 e C2, outros métodos, né, como métodos de Fuchs, método de Jude, são alguns métodos especiais que a gente também visualiza para a região de cervical, ok? Agora, focando aqui um pouquinho no paciente, quando a gente for falar aí também de rotina de escoliose, né, rotina para avaliação de escoliose, a gente pode utilizar o mesmo determinado tipo de posicionamento para avaliação de coluna cervical, a avaliação, né, da coluna torácica e a avaliação da coluna lombar, tá ok? Importante que esse paciente ele precisa estar descalço, né, sem os calçados aí no momento do exame. Quando a gente for falar, por exemplo, né, para o posicionamento de coluna torácica ou lombar em perfil, importante a gente lembrar que se o paciente estiver em ortostática, ou seja, em pé,
a gente precisa fazer com que esse paciente coloque as mãos para frente, as duas mãos, pode juntar, deixando essa região livre para a visualização, tá? E a mesma coisa, chega um pouquinho para frente, paciente, deixar o foco sempre para a região da coluna, tá? Existem exames aí onde a gente vai conseguir fazer, né, a visualização de forma separada, cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, mas tem hoje em dia também a possibilidade de se fazer o que a gente chama de panorâmica de coluna, né? Num posicionamento só, a gente conseguir incluir todas as estruturas, ok? Pessoal, é isso. Espero vocês na próxima aula.